ワンピースは実在する。 Esse final de Jujutsu Kaisen me surpreendeu um pouco. A resolução foi um pouco melhor do que eu estava esperando, mas mesmo sendo melhor, isso não significa necessariamente que foi um final bom. Inclusive me disseram que seria umas 40 páginas, só que só lançou 20, né? Que bosta. Esse final seguiu o padrão desse último arco. Um arco um pouco cansado, um pouco repetitivo e às vezes decepcionante. Eu diria que foi mediano, essa é a palavra certa. Teve gente falando aí que esse final foi ótimo e que quem não achou ótimo não sabia ler. O pessoal sempre fala, né? O meme do fã de Jujutsu Kaisen que não sabe ler balão de fala. E aí eles usam isso como se fosse um argumento pra você... Tipo, você tem que gostar. Se você não gostar, você não sabe ler. Você vai morrer. Infelizmente, esse final foi rushado e um pouco decepcionante pro potencial que a história tinha pra mostrar. O final, ele não tem cara de final. Nem foi bom e nem foi ruim. A única coisa horrível nesse final aí foi o final do Sukuna. Essa derrota do Sukuna foi um lixo. Bem resumidamente, nesse capítulo, eles começaram tentando resolver aquele caso lá do cara do olho grande. Eles descobriram que esse maluco era só um gado e ele tinha comprado uma bolsa cara lá pra mulher e a mulher nem lembrava dele, enfim. E como um bom Red Pill, ele foi lá e usou a energia amaldiçoada pra fazer, né? A mulher vê o marido com aqueles olhos grandes. Essa foi basicamente a historinha. Só que essa história não é importante em si. O que é importante aqui, ou o que o GG Akutami quer mostrar pra gente, é apenas a mudança que o mundo Jujutsu sofreu e nos dar um vislumbre de como o futuro se dará daqui pra frente. Esse diálogo que aconteceu entre o Mahito e o Sukuna, ele não teve nenhuma revelação bombástica e mesmo sem nenhum tipo de informação, apareceu um pouco mais sobre o passado do Sukuna. E isso já foi suficiente para acalmar os fanboys do Sukuna sobre ter um passado da Era de Heian. Eu achei necessário ter esse diálogo. O Mahito mostrando sua infantilidade e o Sukuna de alguma forma mostrando a sua sabedoria de seguir em frente. Foi uma representação perfeita de opostos que esses dois personagens são. O Mahito é uma maldição que teve pouco tempo de vida. Ele é literalmente uma criança. E o Sukuna é um ser humano que viveu mais de 1000 anos. Eu vi muita gente falando que o Sukuna virou bonzinho no final e não sei o quê. Ele não virou bonzinho, ele sempre foi um ser humano, no final de contas. Mesmo morrendo falando que ele era uma maldição, ele era um humano. Na sua vida, ele teve 2 escolhas, escolheu uma e viveu até o fim. Agora é como se ele quisesse descobrir, na próxima vida, o que tinha de tão especial nessa outra escolha que ele não fez. Pra mim, não descaracterizou de nenhuma forma o Sukuna, ela apenas adicionou uma outra camada pro personagem, beleza? O plot da barreira do Mestre Tengen ainda está em aberto. Isso poderia sim ser uma desculpinha para uma possível continuação de Jujutsu Kaisen, já que a barreira só vai se manter de pé por algum tempo e basicamente ninguém sabe o que vai acontecer com essa energia amaldiçoada que foi armazenada através dos jogos de abate, porque o jogo de abate só tinha 2 formas de acabar. Ou todo mundo morria, exceto o Megumi e o Kenjaku, que é o Suguru-Geto, ou ele destruía a barreira do Tengen pro jogo de abate acabar. Eu não entendi como esse jogo de abate acabou, mas se o GG Akutami quis acabar, acabou, né? Beleza. Eu gosto de finais abertos. Em qualquer tipo de história eu gosto. Esse final não foi necessariamente aberto. Teve coisas que ficaram em aberto, mas o final foi bem claro. Foi um capítulo até legalzinho, mas pra um capítulo final, ele não foi digno, sabe? Não tá parecendo que o Jujutsu Kaisen acabou. É meio esquisito isso. Esse final, ele deixou uma coisa bem clara. Não é a história do Yuji. Em uma visão mais ampla do mangá como um todo, parece que essa história não foi a história do Yuji. Estranhamente falando, foi a história do Sukuna. É só você parar pra pensar que o objetivo do nosso protagonista não tem nada a ver com ele ou com o que ele queria alcançar. Ele primeiro seguiu a vontade do avô e depois o objetivo dele era ajudar o máximo de pessoas possíveis fazendo uma coisa que só ele podia fazer, que era absorver os dedos e matar o Sukuna. É um objetivo nobre, certo? Mas
infelizmente, esse objetivo ele não traz consigo um senso de identidade, um senso de individualidade, sabe? Foi justamente o Sukuna que movimentou os acontecimentos da história direta e indiretamente. De alguma forma, conhecemos mais do Sukuna do que do nosso protagonista. E eu não tô falando sobre a quantidade de informações que a gente recebeu deles. Ele não tem o Chan de protagonista. Essa mesma coisa que aconteceu com o Sukuna, aconteceu também com o Satoru Gojo. Ele morreu, certo? Mas ele nunca deixou de aparecer na história. Ele sempre afetava ela direta e indiretamente muito mais do que o nosso protagonista. E tudo isso me trouxe uma sensação meio estranha com esse final, com essa falta de protagonismo do Yuji até o final. Tudo bem que ele matou o Sukuna, que ele dividiu, separou, salvou o Megumi, beleza. Só que ainda assim eu acho que foi pouco, entende? E falando do honrado, bizarramente não tivemos um funeral ou nenhum tipo de honrarias ao Satoru Gojo. Eu falo bizarramente porque não tem nenhum sentido. Eu sei que o G.G. Akutami quis mostrar que o Satoru Gojo era um produto da antiga administração do mundo Jujutsu, que ele era apenas uma arma, mas os seus próprios alunos, eles nunca viram o Satoru Gojo dessa forma. Lembra que eu falei que a verdadeira importância dessa última missão era mostrar a mudança do mundo Jujutsu? Esse era exatamente o sonho do Satoru Gojo. E esse sonho foi realizado, então não faz muito sentido os próprios alunos do Gojo, que o Gojo ensinou para mudar o mundo e, o mundo mudou, eles não tratarem com honrarias o seu sensei, que foi a causa de tudo isso. Porque se o mundo Jujutsu mudou, isso deveria ser evidenciado com algum tipo de homenagem ao homem que dedicou a sua vida a isso, e se tornou real no final de tudo. Ao mostrar que o mundo Jujutsu mudou com essa última missão e não mostrar através do Satoru Gojo que essa mudança também impactou o modo que os feiticeiros são tratados, como se eles agora deixassem de serem considerados apenas armas, foi isso que eu não entendi muito bem. Ele quis mostrar essa mudança, mas ele perdeu a oportunidade de evidenciar mais ainda essa mudança, fazendo algum tipo de homenagem ao Satoru Gojo. A gente viu que os feiticeiros não são mais tratados como armas sutilmente, quando, numa missão relativamente simples, o time 7 de Jujutsu Kaisen foi enviado, 3 poderosos feiticeiros. Então, foi bem sutil essa evidencialidade. Foi bem sutil isso. Deveria ser um pouco mais claro essa mudança. E uma forma de você deixar isso claro seria fazer uma homenagem ao Satoru Gojo. Através da Mei Mei, ele também mostrou isso, que o mundo estaria um passo da mudança, mas eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de fazer uma coisa muito mais clara e muito mais épica, né? Pô, quem aí não lembra, na verdade eu não sei se teve no filme, mas no livro de Harry Potter, teve um funeral pro velhote, lá pro Dumbledore. Até o maconheiro lá do terceiro Hokage teve funeral e o Satoru Gojo não teve? Pô, é muita sacanagem, cara. Esse gato maldito, ele só odiava mesmo o personagem mais popular de sua obra. Ele até colocou uma mensagem direta pros fanboys do Gojo, falando que eles estavam de saco cheio de Gojo, que, pô, já teve Gojo demais na minha obra, então deixa ele em paz lá, não precisa de funeral não, tá? Tá de boa. Ele mostrou até a lápide da irmã do Megumi. Não custava nada ele ter desenhado ali perto, do ladinho, alguém visitando uma lápide. Podia ser só um quadro. Imagina um quadro meio escuro, sem balão de fala, tudo silêncio, e alguém visitando uma lápide. E aí você colocasse alguma coisa que, por exemplo, você colocasse o óculos do Gojo, ou a bandana do Gojo lá, sabe, o tapa-olho, pra evidenciar que essa lápide era do Gojo, mas sem dar muita informação pro quadro. Esse seria o ideal. Se ele queria economizar a página, então, pô, coloca só um quadro, né? Mas nem isso ele fez. Em resumo, esse final seguiu essa linha de qualidade que Jujutsu Kaisen sempre manteve. Eu vou fazer um tier list sobre os arcos de Jujutsu e ele é um anime muito linear. Parece que quando um arco inicia, se ele inicia bom, ele mantém a qualidade até o final. Se ele inicia mediano, ele é mediano até o final. Não foi um final ruim e não foi um final bom. Não foi um final que tem cara de final. E é isso, não sei. Esse final, ele evidenciou o final da história de Sukuna.
o Rei das Maldições. Se tiver uma continuação e passar ainda nesse mesmo tempo do Yuji e tal, pode ser até no futuro, o Sukuna pode voltar, mas ele não seria o Sukuna. Ele não teria nem esse nome de Sukuna. No final das contas, nenhum deles conseguiu superar nem o Sukuna nem o Satoru Gojo. Provavelmente no futuro, hipoteticamente, eles vão passar, mas nenhum deles conseguiu passar o honrado. Vai deixar saudades, mesmo a gente reclamando toda semana, né? A gente reclamava e tal, mas vai deixar saudades. A minha nota em geral para Jujutsu Kaisen seria 7.4. Né? Não é uma nota muito alta, mas também não é muito baixa. No começo eu nem gostava muito de Jujutsu Kaisen, não achei essa genialidade toda que o pessoal tava falando, mas eu vou explicar isso melhor no vídeo de tier list de arcos. Beleza?